na faculdade de matemática para ser professora. Então eu falo que eu sou quase professora, mas automaticamente já estou dando aula ali, então é isso, tá? Começa? Vamos então? Opa, já temos muitas pessoas na live, vamos começar nossos exercícios de matemática. Gente, então, para quem não tá acostumado com as minhas lives, tá? Vou me apresentar aqui. Meu nome é Gabi, meu conteúdo no TikTok é sobre matemática, porque eu quero ser professora, sou professora, vou ser professora, ainda estou me formando para isso, tá? Então eu acho, se eu não me engano, essa é a oitava ou nona live que eu tô fazendo de exercício do Enem. Então, se você me acompanhou as minhas lives até aqui, você já fez muitos exercícios importantes para a prova. E se você não acompanhou, tem lá no meu canal, tá? A Menina da Matemática, todas as lives com os exercícios bonitinhos que eu resolvi. Se vocês quiserem revisar, retomar a live de hoje também, tá tudo lá no canal. Tudo bem? Eu vou tentando acompanhar o chat, tá? Mas, como é muita mensagem, vou estar aqui resolvendo. Sempre quando acabar um exercício, eu dou uma olhadinha e tudo mais, pra ver o que vocês estão falando. Tá bom? Vai continuar com os vídeos ano que vem? Sim, gente, pretendo continuar aí com o meu conteúdo enquanto eu puder e conseguir. Tá? As questões de hoje eu peguei do Enem 2020, tá? As primeiras questões são da prova regular e as duas últimas, que eu não sei se vai dar tempo porque eu peguei muito exercício, são da reaplicação do Enem. Então, vamos lá? Gente, essa aqui é uma questão que ela é grande porque ela tem imagem, tá vendo? Que ela tem um gráfico de barra, né? E esse gráficozinho aqui. Então, ela é grande, tá? No vídeo de hoje que eu postei estratégias do Enem, se você não viu, vai lá ver do segundo dia. Eu falo que eu sempre gostei de ir direto pra pergunta, tá? Então, ir pra parte onde já tem a pergunta na prova, né? Porque, eu não sei, eu acho que a gente já não lê a questão inteira, já tem uma ideia do que a questão tá pedindo. Então, eu sempre gostei de ir direto pra pergunta. Então, aqui, vamos lá pra pergunta lá de baixo, só pra gente ter uma ideia e fazer isso que eu falei. Nessas condições, que tipo de perfume que deverá ter maior reposição no estoque? Tá? Então, aqui a gente não leu a questão, mas a gente já sabe que fala de perfume, que vai ter alguma reposição no estoque. Bem, agora ler a primeira pergunta não nos ajudou muito, né? Mas não tem problema. Então, vamos lá. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tá? Tendo em estoque na loja as mesmas quantidades de cada um deles, tá? Então, ele tem 5 tipos de perfume e no estoque tem a mesma quantidade desses 5 perfumes, tá? O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registro gráfico descrevendo os preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida de cada um deles em percentual é em porcentagem, ocorrida no mês de novembro. Tá? Então, até aqui ele está contextualizando e diz que uma loja tem 5 perfumes, tá? Com a mesma quantidade de estoque de todos eles. Tudo bem? Então, aqui a gente tem o nosso primeiro gráfico. É importante gráfico no Enem, gente. As questões normalmente que tem gráfico são questões consideradas fáceis, tá? Então, aproveite quando tiver gráfico na questão. Então, esse nosso primeiro gráfico aqui, que eu coloquei ele tá falando sobre os preços do perfume por unidade em real, tá vendo? Aqui tá especificando que é em reais, tá? Então, ó, o perfume 1 custa R$200, tá? O perfume 2 custa R$170, perfume 3, 150, perfume 4, 100, perfume 5, 80, tá? Então, o perfume 1 é o mais caro, custando R$200, e o perfume 5 é o mais barato, custando R$80. Aqui só tá mostrando pra gente um pouquinho. Nesse gráfico aqui de baixo, ó, vamos ler o título. Porcentagem de quantidade vendida de cada perfume. Então, aqui tá nos dizendo quanto de cada perfume foi vendido, tá? Em porcentagem. Até aqui a gente só tá analisando, tá? Então, esse aqui é o nosso segundo gráfico, que está falando a quantidade que foi vendido. Então, a gente percebe, né, que o perfume 5 foi o mais vendido, com 32%, depois o perfume 4, 29%, e o último foi o perfume 1, 13%. Tudo bem? Vamos continuar a questão para ver o que ela vai nos pedir para fazer. Então, olha aqui. Dados a chegada do final de ano e o aumento das vendas, o gerente pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou a maior arrecadação em espécie, ou seja, né, em real, no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume deverá ter maior reposição no estoque?
tá? Então, vamos entender o que tá pedindo. Ele tá falando que o gerente vai querer aumentar o estoque do perfume que teve maior lucro, ou seja, o perfume que mais vendeu, né, gerou mais lucro para a empresa, gerou mais dinheiro na empresa. E é isso que a gente vai descobrir. Vocês vão ver que são continhas muito básicas, tá? Eu vou fazer até na própria imagem para ficar mais fácil aí da gente resolver. Só apagar aqui o que a gente escreveu. Então, a gente literalmente precisa só dos 2 gráficos que tá aqui, tá? E nenhuma outra informação. Vocês percebem, gente, que o enunciado não tá dizendo qual era o estoque de cada perfume, tá? Então, você pode colocar como X, como alguma incógnita, ou você pode escolher um valor para ele, tá? A informação que ele disse pra gente, que é a informação importante, né? Ó, que tinha a mesma quantidade de cada um deles. Então, você pode simbolicamente escolher uma quantidade e imaginar que ele era o total, né? Teria que ser a mesma para um deles. Então, para nossas contas ficar mais fácil, como eu tô trabalhando com porcentagem, eu vou mexer aí com 100. Então, vamos supor que tinham 100 estoques de cada perfume, tá? Então, 100 do perfume 1, 100 do perfume 2, 100 do perfume 3 e por aí vai. Então, vamos adaptar, vamos dizer, né, que o estoque era de 100, tudo bem? Sabe por que a gente vai fazer isso? Ó, 13% de 100. A gente pode até jogando uma regra de 3 para vocês entenderem o que eu tô falando, ó. 100% vai ser o nosso 100, nosso total. 13% vai ser quanto? 13, certo? Então, a nossa porcentagem vai representar o mesmo valor de perfumes vendidos e vai ficar mais fácil a nossa conta. Tudo bem? Então, vamos lá fazer... Ai, meu Deus! Apaguei aqui a imagem, desculpa, gente. Vamos lá achar o valor, né? Quanto gerou de lucro cada perfume. Como a gente já viu que a nossa porcentagem vai representar, nesse caso, a quantidade de produto, porque a gente está considerando, né, o inicial 100, a gente só tem que fazer a multiplicação. Então, ó, perfume 1, tá certo? O perfume 1, então, eu vendi 13 unidades do perfume 1. Ele custa quanto? R$200 que a gente viu aqui. Então, a gente tem que fazer 13 vezes 200 e essa continha vai dar igual a R$2.600. Então, o perfume 1 vendeu 13%. E se a gente fizer essa consideração, que começou com 100, que tinha 100 em estoque, a gente pode fazer isso só para ver os valores, tá? Então, vai dar um valor de R$2.600. Vamos seguir, então, para os outros perfumes. A mesma ideia, ó, perfume 2, 10%, tá? Então, eu posso fazer 10 vezes o valor dele, aqui, 170. 10 vezes 170, 1.700. E a gente quer achar o maior valor, que é esse que o gerente está procurando. Tudo bem? Então, ó, perfume 3, a mesma coisa, 16%, como eu estou considerando o inicial de 100%, teoricamente seriam 16 unidades, tá? Então, 16 vezes 150, que é o valor do nosso perfume 2, que tá aqui, ó, tá? Perfume 2, desculpa, não, perfume 3, tá? Perfume 3, R$150. 16 vezes 150, 2.400. E aqui, se você for bom de conta de cabeça, você pode fazer de cabeça. Se você quiser, você pode armar a continha ali de multiplicação normal, como você sempre faz, tá? Agora, perfume 4, 29%, tá? Então, ó, 29 vezes a mesma coisa que a gente tá fazendo até agora, ó, vezes 100, que é o valor do perfume 4, que vai dar quem? Vai dar 200 não, R$2.900. E por último, a gente tem o perfume 5, que é 32%. Então, 32 vezes 80, que era o valor do perfume 5, vai ser igual a... Ai, peraí, perdi o pincel aqui. Vai ser igual a 2.560. Então, aqui a gente vai ver qual é o maior valor e a gente chega à conclusão que o perfume que vendeu mais, que teve mais quantidade de dinheiro, é justamente o perfume 4, ó. O perfume 4 vendeu R$2.900, tá? Então, esse perfume que teve mais lucro e é esse perfume que o gerente está procurando para aumentar a quantidade. Tudo bem?
Então, a nossa alternativa certa é a letra D, de dado. Nosso perfume 4. Gente, tá vendo como ela era muito simples, precisava de uma interpretação mais super rasinha. Essas questões que tem imagem normalmente, né, gráfico de setor, gráfico em barra, elas são muito bonitinhas de fazer, tá? Não tem muito segredo, como vocês perceberam nessa questão. São continhas de multiplicação simples também, que vocês conseguiam resolver, não tem nenhuma pegadinha, não tem nada que você tem que pensar. Só essa primeira ideia, né, de escolher um valor aí pro total. Se você quisesse escolher 10, o estoque é 10, podia ser também. Aí você fazia 13% de 10. Eu coloquei o 100%, 100% não, né? Coloquei o 100, justamente porque a gente tá trabalhando com a porcentagem e aí fica mais fácil aí de mexer nos valores. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Recomendo começar pelas questões que é um gráfico e imagem? Pode ser uma estratégia. Eu sempre fiz na ordem que aparecesse, tá? Então, eu não tenho muito... Não sei muito como funciona essa estratégia de ir pulando questões. Mas, normalmente, sim, questões com gráfico e tabelas são mais fáceis, né? Não vou dizer que todas, mas, em geral, são questões mais simples e mais tranquilas de resolver. Então, se vocês quiserem fazer isso, quiserem testar e gostarem de ficar andando na prova, é uma boa, sim. Tudo bem? De onde eu posso ter acesso a essa folha com as contas? A minha folha, você diz, ou a do Enem? Porque, gente, essa prova do Enem você pega no site do INEP mesmo, tá bom? E essa live, se vocês quiserem revisar, eu vou postar no meu canal, que chama A Menina da Matemática, tá? Eu vou deixar lá na descrição o tempo certinho de cada exercício, vocês podem revisar. E as anotações da live, eu tenho salva de todas as lives. Se vocês quiserem, eu posso fazer um PDF e disponibilizar também. Tudo bem? Mas eu vou postar lá no meu canal um vídeo, depois eu posso fazer um PDF pra vocês. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Postar hoje, eu vou tentar. A live acaba muito tarde, eu vou ver se vai carregar, né? Mas quando carregar, eu posso sim, e aviso pra vocês. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima questão. Mandem um ok aí, mas já estou descendo para a próxima questão. Eu vi muita gente pedindo de log. Gente, hoje eu não trouxe log, eu não trouxe nenhuma questão difícil. Tá, mas se vocês quiserem, vocês gostam tanto de questão difícil, nunca vi. Eu posso fazer para as próximas, porque assim, para eu falar para vocês que vocês estão muito perto da prova de domingo, muito perto mesmo, tá? E eu sempre vou indicar vocês a focarem em questões fáceis, tá? Em conteúdos que sempre aparecem, que são considerados fáceis. Ou seja, regra de 3, porcentagem, tá? As operações, então multiplicação, divisão, decimal, fração. É legal focar também em área, volume, que não entra em matemática básica, mas ali na parte de geometria. É legal ver também em função afim, média, moda, mediana, em estatística. Então, assim, tentem focar nessas coisas, justamente porque são fáceis no Enem e você não pode errar de jeito nenhum, tá? Essa questão aqui, gente, você bate o olho e fala, putz, física, né? Meu Deus, questão difícil, eu vou ter que lembrar a fórmula. Vocês vão ver que ela é muito fácil. Ela é muito simples de resolver. Vou mostrar pra vocês. Então, eu sempre gostei de sempre eu começo pela pergunta, às vezes não nos ajuda, às vezes nos ajuda. Então, vai de cada um. Eu tenho uma mania de sempre ler a pergunta primeiro, tá? Então, aqui. Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 50 decibéis? Aqui vocês perceberam que eu não precisaria nem ler o texto. Aqui já tem a pergunta do exercício inteiro, então eu já sei o que eu tenho que fazer sem nem ler o texto de cima. Tudo bem? Mas eu vou ler só para vocês entenderem, contextualizarem. A exposição a barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsitos intensos, casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, todo e qualquer som que ultrapasse os 55 decibéis, unidade de intensidade de som, tá? Então, ele está dizendo que decibéis é a unidade de intensidade de som. Já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico foi elaborado a partir da medição de ruído produzido durante um dia em um canteiro de obras. Ele quer saber justamente quantas horas do dia, né, esteve acima de 50 decibéis. E, gente, olha que facinho.
tá? Olha que facinho. Aqui você só precisa entender, o primeiro passo é entender o que o gráfico tá falando, tá? Então, ó, essa linha aqui tá representando os decibéis, tá? E o eixo X, né, tá representando as horas, tá? Então, decibéis por horas. E aqui, ó, você vê bem grifadinho ali, ainda deu só os 55 decibéis. Que representa o quê? Que essa linha aqui, ó, essa linha aqui é 55 decibéis. Ou seja, para baixo vai ser menor que 55 decibéis e para cima maior que 55 decibéis, que é o que a gente está procurando. E, gente, olha que fácil aqui. É uma questão que o Enem foi muito bonzinho, vou dizer para vocês, tá? Foi muito bonzinho com vocês. A gente tem que ver justamente qual parte que vai estar acima dos 50 decibéis no gráfico. E só isso, tá? Se você for perceber, ó, essas casinhas aqui de hora, vai tudo de 1 em 1, tá? Então, cada espacinho representa 1 hora, tudo bem? Então, aqui você vê que tem, ó, 1, 2, 3 espaços. Então, essa parte aqui representa 3 horas, que tá acima dos 55 decibéis. Aqui, ó, 1, 2, 3, também 3 horas, tá? Aqui vai ser 1, 2... Opa, olha aqui, quase fiz cagada, hein? Quase ia errar de bobeira. Não vi, aqui não é nada, tá, gente? Aqui tá pra baixo, ó, tá certinho. Então, aqui, ó, pra cima de novo, ó, 1, 2, 3, tá? Aqui, ó, essa parte aqui vai ser só uma casinha. E aqui também vai ser 1, 2, 3. E, gente, era só isso, tá? Vê se pode uma coisa dessas, entendeu? Por isso que você tem que tomar cuidado, porque era uma questão fácil, que você não podia errar aí de bobeira, tá? Não podia fazer isso, tudo bem? E a gente só precisa somar, ó, 3 mais 3 dá 6, mais aqui 6 mais 6, 12, mais 1, 13, tudo bem? Então, 13 horas por dia dá um valor aí maior do que 55 decibéis, tudo bem? Entenderam? Eu só somei literalmente essas horas, tá? Então, ó, eu somei 13 horas aqui, que tá acima, ó, essa partezinha tá acima de 55. Tudo bem? Entenderam essa parte, ó? Aqui 3 horas, tá acima. E assim por diante também, tá? Ficou uma beleza meu desenho, mas deu pra entender. Porque cada casinha aqui de hora, gente, representa 1 hora, tá? Dava pra ver no gráfico, tava representando ali pra gente. Show? Entenderam? Essa era fácil, hein, gente? Quando você bate o olho, você já vai achar que é física, que tem que saber fórmula, e não era nada disso. Imagina você me pular essa questão achando que ela é difícil, e não é. Por isso, tentem ler todas as questões. Se você ficar na questão presa e não conseguir de jeito nenhum pensar numa solução, aí sim você pula, tá? Mas cuidado para não acontecer tipo isso. Imagina você pula essa questão e era uma questão super tranquila, tá? Vamos para a próxima? Querem ir para a próxima? Mandem um ok aí, se quiserem ir para a próxima questão. Super tranquila. Então, né, gente? E você bate o olho e fala, putz, vou ter que saber uma fórmula de física. E não, era só interpretar gráfico. Tá vendo como os gráficos te salvam na prova do Enem? Ok, vamos para a próxima. Olha, hoje eu consegui editar bonitinho pra não ter que ficar mexendo nas questões. Vamos lá. Vamos, então? Gente, essa é uma questão de média ponderada, que também aparece bastante no Enem, e ela é muito fácil. Muito fácil não, né? Tem que ter um pouquinho de atenção, mas ela é fácil para você errar de bobeira, tá bom? Então, vamos lá, hoje já estão espertos, tem gente que lembra aí das respostas. O que eu gosto sempre, como eu falei, é ir direto para a pergunta. Se vocês não gostarem de fazer isso, tá tudo bem, tá? Vai da pessoa. Eu tô acostumada, então eu sempre leio a pergunta primeiro, porque é questão de costume mesmo, tá bem? Então, ó, após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram a empresa. Ó, aqui você viu que você não teve muita informação lendo a pergunta primeiro. Você só sabe que querem contratar alguma empresa. Vamos ler a questão inteira para a gente entender o que está pedindo, né? Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas.
tá? Sempre tem 5 envolvida, né? A gente viu ali que tava falando de 5 perfumes, agora 5 empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância. Opa, eu postei um vídeo de média ponderada e uma pessoa me perguntou: ai, mas como que eu vou saber que é média ponderada e média normal? Essa aqui é a palavrinha-chave, gente. Quando aparecer para vocês pesos, você já sabe que é média ponderada que você vai ter que fazer normalmente, tá? Então, ó, essa é a palavrinha-chave para você entender quando você vai ter que usar a média ponderada e quando você usa a média normal, tá? Mas vamos continuar lendo a questão. Que medem a sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizadas no quadro. Novamente, temos uma tabela, tá? Bonitinho, que você tem que entender o que está dizendo. Então, aqui a gente tem a linha dos procedimentos, tá? Os pesos de cada procedimento e as empresas, tá? Notas da empresa. Então, a gente tem a empresa X, a gente tem a empresa Y, a empresa Z, a empresa W e a empresa T, tá? A agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada, mas aqui o exercício não falou só do peso, ele escreveu na sua cara, ó, média ponderada. Então, aqui ele está gritando para você o que você tem que fazer, das notas obtidas dos procedimentos analisados, tá? Então, após a análise do resultado de pesquisa, qual, né, o executivo da agência bancária vai contratar que empresa? Então, aqui, o exercício está te falando, faça isto. E você vai ter que fazer isso que o exercício está querendo. Tá? Você viu que você não precisa nem pensar muito, gente. Ele tá falando pra você o que você tem que fazer. Tudo bem? Então, quem lembra aí da média ponderada? Lembrando que a média ponderada era praticamente a mesma coisa que a média normal. Você só tem que tomar conta aí dos pesos e tomar atenção, ter atenção aí em relação a isso. Que o peso a gente vai multiplicar o valor. Mas eu vou fazer pra vocês entenderem, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é analisar a empresa X. A primeira empresa que está aqui, tudo bem? Então, vamos lá fazer a nossa média ponderada de X, ok? Então, ó, a primeira nota que ele teve foi 5, tá? E essa nota aqui, 5, tem o quê? Peso 3, tá falando aqui do lado. Então, eu preciso multiplicar a nota pelo peso que ela tem, que nesse caso é 3, tá? E aqui eu somo, faço que nem uma média, como se fosse normal. Ainda na empresa X, tá? Que ela tá falando aqui da coluna, a gente fala da coluna aqui, tudo bem? A outra nota que ela teve foi 1, tá? Que tá aqui embaixo. E esse 1 tem o peso o quê? Tem peso 5, que é clareza nas informações passadas ao cliente. Então, eles consideram essa aí uma das mais importantes, porque tem um peso maior, né? O peso tá aí para falar, né? O grau de importância daquela ação, tá? E a última nota que ela tem é 2, que é justamente também o peso 2, que é a cortesia de atendimento. Tudo bem? Então, percebam que aqui, ó, tem peso 3, o peso 5 e o peso 2. Esses pesos vão aparecer em todas as empresas, porque o peso não muda, tá? Então, ó, peso 3, peso 5, peso 2, sempre vão aparecer. E agora, na média ponderada, a gente vai justamente dividir pelas somas do peso, tá? Então, aqui, ó, a gente tem peso 5, peso 2, peso 3. Então, 5 mais 2 mais 3 dá 10. Ok? Então, aqui, ó, fazendo a continha, a gente vai chegar aqui, x é igual a 24 sobre 10. Quando a gente divide por 10, é a mesma coisa a gente acrescentar a vírgula, que vocês gostam de falar, né? Que é nada mais, nada menos do que a divisão. Então, aqui vai dar 2,4, a média ponderada de x. Será que vai ser a mais alta? Tá? Então, a gente já sabe que a média de x é 2,4. Vamos fazer, a gente vai ter que fazer o mesmo processo com as outras empresas, tá bom, gente? Não tem muito como fugir. Então, agora a gente vai analisar, ó, a empresa Y. Tudo bem? Poderia ter mudado de cor, né? Mas não fiz. Tudo bem, ó, aqui é a empresa X. A gente vai olhar agora a empresa Y, tá bom? Então, é o mesmo processo, ó, eu vou até fazer mais rapidinho, tá? Nota 1 com peso 3, mais nota 4 com peso 5, que não muda os pesos, e nota 2 com peso 2.
dividido por 10, que é a soma dos pesos. Os pesos vão ser a mesma para todas as empresas, então aqui eu posso já colocar o 10 direto, tá? Isso aqui vai dar 27 sobre 10, que eu vou colocar aqui do lado, vai ser 2,7. Tudo bem? Vou fazer mais rapidinho, pra gente não demorar muito aí nas questões. Gente, é 10 porque a gente soma os pesos, tudo bem? Vou repetir, então, que eu vi que teve gente com dúvida, ó. São os pesos que não mudam, todas as empresas têm o mesmo peso. E pra gente fazer esse valor aqui de baixo, ó, a gente vai somar os pesos. Então, 3 mais 5 mais 2. Média ponderada, você sempre soma os pesos, que vai dar igual a 10. Tudo bem? Explicado? Então, vamos continuar aí. Agora, a gente tem, ó, a empresa Z, tá? A empresa Z. A empresa Z, ela vai ter nota 4, sendo peso 3. Ela vai ter nota 2, sendo peso 5. E ela vai ter nota 4. Opa, é isso? Não, ó, olhei errado, gente. Toma atenção, eu tava olhando a T. Ó, a empresa Z tem nota 4, nota 3, com peso 2, peso 5, perdão. E a nota 2, com peso 2. Tudo bem? E aqui, novamente, sobre 10, que a gente já chegou à conclusão. Então, vamos lá, continuar fazendo o exercício. Essa aqui é mais chatinha, tá, gente? Mas não tem muito segredo. Isso aqui vai dar 31 sobre 10, que dá 3,1. Tudo bem? E agora, vamos para as nossas duas últimas empresas. Então, a empresa W e a empresa T depois. Dá pra gente fazer direto, tá, gente? Ó, 3 vezes 3, já que é o peso, vai dar 9. Mais 2 vezes 5 vai dar 10. Opa, é 2? Não, 3 vezes 5, desculpa. 3 vezes 5 vai dar 15. Mais 2... Não, 3 vezes 2 vai dar 6, tá? Sobre 10, isso daqui vai dar igual a 3. Vai dar 30 sobre 10 igual a 3. Tá? E agora a nossa última empresa dá trabalho, viu, gente? Mas no final dá certo. Fazendo as multiplicações bonitinhas, vai dar 30 sobre 10, que dá igual a 3 também. Tá? Então, aqui a gente vê que a maior média ponderada, que é o que a gente estava procurando, é nada mais, nada menos do que a nossa empresa Z, que ela tem uma média ponderada de 3,1. E foi a maior média ponderada aqui. E é o que o exercício estava querendo. Então, aqui, gente, ele está te entregando de graça o que você precisa fazer. Ele é trabalhoso porque você tem que fazer muitas continhas de multiplicação. Tudo bem? Mas ele estava te entregando aí esse exercício de graça para você, porque ele te falou literalmente aqui, ó, o que você precisava fazer. Tudo bem? Entenderam aí essa questão? Deixa eu ver os comentários. Entenderam? Essa prova desse ano, não, gente, se fosse, hein? É a prova de 2020, do ano passado. Esse ano vai ser domingo agora. Mas depois eu posso resolver ela pra vocês, se vocês quiserem. Eu posso postar ela no canal também. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não poderia colocar 3 no lugar do 10? Você diz aqui na hora de dividir? Não, porque estaria errado, né? A gente tá falando de média ponderada, então a gente tá tratando dos pesos. Então, você sempre tem que considerar os pesos, ó, na sua divisão embaixo. Os pesos aqui que estão representando, né, esse grau aí de importância. Então, você tem que sempre somar os pesos em média ponderada. Se fosse uma média normal, aí sim, você dividiria, né, pelas empresas, que no caso é 5, ou enfim, por outros fatores. Mas quando tem média ponderada, aqui embaixo vai ser a soma dos pesos. Tudo bem? Aonde você vai mandar o PDF? Gente, eu não sei, eu posso pensar em colocar lá na minha rede social ao lado, lá no link na bio ou aqui. Eu posso pensar em alguma coisa se vocês quiserem, mas eu vou postar live lá no meu canal. A Menina da Matemática, se quiserem revisar algum exercício, se quiserem olhar alguma coisa, tá? Vocês conseguem olhar pelo canal. Tudo bem? Ok?
Vamos para o próximo exercício? Mandem aí um ok, se vocês já quiserem ir pro próximo. Por que sua câmera é tão boa? Gente, minha câmera eu tô usando o computador, ela não é tão boa não, hein? Mas aqui tá pegando o computador, por isso que fica bonitinho os exercícios, ok? Vamos para lá, então, para a próxima questão, ó. Outra questão de gráfico. Vocês viram que eu peguei questões de gráfico que são importantes, gente, tá? Às vezes as questões de gráfico são muito simples e a gente fica com certa dificuldade, não consegue resolver. E vou mostrar pra vocês que tem que ter, sim, paciência com questão de gráfico, porque pode te salvar aí, tá bom? E te fazer acertar, né, justamente o exercício com a questão de gráfico. Tá? Tá dando pra ler bonitinho, gente? Tá muito pequeno, tá muito grande? Me falem aí como que tá pra vocês verem o exercício. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Quais são os assuntos que mais caem em física? Gente, eu não tenho muito domínio de física, tudo bem? Eu estudo mais essa parte de matemática mesmo. Mas assim, tá? Então não confiem exatamente em mim pelo que eu lembre, mais ou menos. Cai mecânica, que tem muitas coisas, cai ótica, pode cair um pouquinho de ondulatória, que são questões fáceis, eu amo ondulatória. E eu lembro desses, tá? Mas pesquisa, porque eu não foco muito em física, eu foco mais em matemática, então não tenho como te dar 100% de certeza. Matemática que eu sei o que cai mais. Tudo bem? Esses problemas é fácil? Sim, gente, mas esses problemas têm que ser fáceis de resolver mesmo. Eu tô trazendo pra vocês questões fáceis do Enem, porque eu sempre vou dizer que vocês têm que focar nas questões fáceis, as questões fáceis que te valem, né, entre aspas, pelo menos assim, valem mais nota pra você resolver. Então não adianta você se matar em uma questão difícil e errar uma fácil, porque vai dar ruim. Então eu trago as fáceis justamente pra vocês, porque vocês não podem errar essas questões, tudo bem? Então vamos aí pra esse exercício de gráfico, tá? Vamos aí resolver este exercício, que era super bonitinho. Eu gosto desse exercício. Achei legal. Vamos lá. Uma coisa que eu gosto, né, sempre de olhar a pergunta. Aqui a gente tem um texto pequenininho, então se você não quiser focar na pergunta, não tem problema. Esse aqui eu já vou ler o texto direto, pra gente não parar muito. Então, lembrando, essa aqui é a questão do Enem 2020 da prova regular, tá? Que eu vim fazer com vocês. Então, vamos lá. Um administrador resolve estudar o lucro da sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos, tá? Então, aqui a gente viu que o nosso gráfico está em real, em função da quantidade de itens produzidos, tá? Isso é legal sempre você olhar para ver do que o seu gráfico está tratando, do que o seu gráfico está falando, tudo bem? Então, vamos continuar. Não consigo acompanhar o que vocês estão falando por aí. Mas, ó, o lucro é determinado pela diferença receita menos custo. Tá? Gente, aqui ele está dizendo para você, ó, o lucro é determinado por essa formulazinha, receita menos custo. O gráfico representa o lucro dessa empresa em função da... Gente, aqui faltou uma palavra, eu acho, no exercício. Mas aqui ele está te falando também, que nem a outra questão, o que você tem que fazer. Ele está dizendo que o lucro é calculado pela receita menos custo. Só isso. Agora você vai ter que analisar o gráfico para ver qual se encaixa melhor com essa definição, tá? Então, você vê que aqui é a receita, essa linhazinha um pouquinho mais escura, tá? É a receita. E a linha de baixo é o custo. Então, você literalmente tem que fazer a receita menos o custo e vai achar o lucro. E a gente pode pensar assim, ó, vamos analisar agora o nosso gráfico para a gente ver que possíveis valores poderiam ser, tá? Você percebe que aqui, ó, desse pontinho aqui do 5 até esse pontinho aqui, que é o 15, tá? A receita, ela é menor que o lucro. Concordam comigo? Deixa eu mudar de cor para ficar mais bonitinho. Tá? Então, ó, desse valor 5 aqui, a receita é menor que o custo. Tá? Então, a receita tá nessa linha e o custo tá nessa linha aqui em cima. Tá?
Então, você pensa assim, ó, vou pegar um valor aqui só para vocês entenderem, tá? Ó, eu vou pegar esse valor do meio, que seria 10, e o... Calma. É isso. Que seria 10 aqui, o custo, e a receita... Oh, desculpa. Não, vamos fazer sem valores, tá? Então, aqui, ó, a receita, ela é menor, ela tem um valor menor do que o custo. Quando eu subtraio um valor menor por um valor maior, por exemplo, 10 menos 20, você concorda comigo que vai dar um valor negativo? Tá? Então, aquilo que eu tava tentando fazer, ó, aqui é 10, né? A receita nesse espacinho aqui é 10. Tudo bem? Nessa mesma linha, o custo vai ser 45, tá? Então, se eu fizer, né, 10 menos 45, eu vou ficar com o quê? Menos 35, um valor negativo. Então, toda essa parte aqui que a gente tá vendo agora, que a gente fez de rosinha, vai ter um lucro negativo, vocês concordam comigo? Porque se eu subtrair a receita que está embaixo pelo custo, vai dar sempre um valor negativo. Então, tudo isso aqui é negativo, entenderam? Entenderam o que eu quis dizer? Tudo bem? Por quê? Porque justamente a conta que a gente tem que fazer é essa, ó, receita menos o custo. Se eu tenho a receita que ela é menor, é um valor menor, menos o custo, que é um valor maior, vai dar um valor negativo, tá? Peraí. Ai, não, gente, tô falando errado pra vocês. Peraí. Deixa eu fixar a imagem pra eu poder mexer no que eu tô falando. Não entenderam? Peraí. Então, deixa eu tirar o desenhinho pra eu fazer de novo, tá? Mas eu falei uma coisa errada pra vocês, gente. Eu vou corrigir, peraí. Deixa eu só pegar aqui bonitinho. Ó, vamos lá. Deixa eu falar aí com vocês. Isso é, eu falei errado, né? Então, ó, aqui, essa linha maior é mais grossinha, ó, é a receita. Essa linha aqui é a receita que para pra cá. E essa linha mais fininha representa o custo, tudo bem? Eu tava falando ao contrário pra vocês, mas agora eu vou falar certinho. E ele tá dizendo, a gente quer descobrir qual é o lucro dessa empresa, qual gráfico representa o lucro dessa empresa, tá bem? E ele diz pra gente que o lucro é calculado como receita menos custo. Ele tá nos dando essa formulazinha. Ele disse, ó, você vai calcular o custo usando isso. Receita menos o custo. Tudo bem? Receita menos um custo. Tá? Então, por exemplo, ó, eu vou pegar sendo essa parte aqui, essa linha aqui, tá? Sendo x igual a 10. Então, aqui, ó, a receita, ela é menor que o custo. Vocês concordam comigo? A linha tá mais embaixo, ela é menor, tá? Então, ao mesmo tempo, quando a receita aqui for 10, o custo vai ser 45. Tudo bem? Então, ó, o que acontece se eu substituir aqui na forma? Ó, a receita é 10 menos o custo, que é 45. Isso vai dar quanto, gente? Tá? Então, justamente vai dar menos 35, porque eu tenho um valor menor aqui, um valor maior aqui desse lado. Então, qualquer valor que eu pegar desse espaço vai ser um valor negativo, vai dar um lucro negativo, porque essa formulazinha, tá? Fala que é dessa forma que você tem que fazer. Então, ó, tudo isso daqui, toda essa parte aqui, vai dar um valor negativo. Tudo bem? Que a gente chegou nessa conclusão agora. Vai sempre dar um valor negativo. Por que 10? Gente, 10 foi um exemplo que eu peguei aqui no gráfico, tá? Ó, essa bolinha aqui. É só para mostrar para vocês, mas vocês não precisavam colocar nenhum valor, tudo bem? Só foi um exemplo que eu peguei para mostrar para vocês. Vou até apagar, então. Ixi, apagou os gráficos. Eu vou apagar para vocês não se confundirem. Mas foi só um exemplo que eu dei. Não precisam colocar valores, eu só coloquei o exemplo para ficar melhor, tá? Então, vocês concordaram comigo que toda essa parte aqui, vou fazer de novo, bonitinho, ó, vai ser negativa, tá? Então, eu vou colocar um menuzinho aqui. Vai ter lucro sempre negativo. Tudo bem? Sempre negativo.
Não entenderam ainda, gente? O certo não seria 45 menos 10? Não, porque... Ó, vou mostrar pra vocês de novo. Ai, eu tirei a pergunta sem querer. Foi isso, né? Eu não vi. Peraí, gente. Aqui, voltei. Vou apagar esses exemplos aqui que eu dei, tudo bem? Ó, gente, o exercício tá nos falando que você tem que fazer assim, ó, receita menos custo, tá? Essa linha de baixo aqui toda é a receita, tá? Vocês percebem que a linha dela tá embaixo do custo já. Então, todos os valores da receita vão ser menores do que o custo, tá? Então, mesmo se você não precisasse colocar valor nenhum, você podia fazer isso. Isso aqui eu não tô criando nada, tá? É o próprio exercício que está nos falando, ó, receita menos custo. Ele diz que o lucro é receita menos custo. Não sou eu que estou falando, vocês não precisam saber nada. Ele está dando, ó, aqui, ó. Ele está dando o que você precisa fazer. Tudo bem? Não sou eu que estou falando isso, nem ninguém precisaria saber. O enunciado está te falando isso. A questão está te falando que você tem que fazer isso. Tá? Então, aqui pela lógica, ó, a receita ela vai ser sempre um valor menor que o custo, porque o custo está aqui em cima, ó. O custo está em cima da receita, né? A receita está aqui e o custo está aqui. Automaticamente, se eu subtrair o custo menos a receita, que é maior, vai dar sempre o valor negativo, que a gente já viu com exemplo. Tudo bem? Eu vou seguir, então, porque senão a gente vai ficar muito tempo nessa questão. Mas se você não entendeu, eu vou postar live depois, você dá uma revisadinha aí nessa questão, tá? E o 10, gente, eu peguei um valor aleatório do gráfico, tá? Porque aqui você consegue pegar um valor, tá numerado, tá? Então, você pode pegar um valor só para você entender. Então, não precisava pegar. Eu só falei para tentar explicar um pouquinho melhor. Mas não precisem usar valor nenhum, tá? Nenhum. Tudo bem. Agora, vamos olhar a outra parte do gráfico, essa parte aqui. Porque você percebeu, ó, agora a receita subiu. E ela passou a ser maior que o custo. Então, ela tá mais em cima do que o custo. Tá? Gente, pensem que o gráfico tá literalmente crescendo. Ó, aqui vem 5, 10, 15, 20, tanana, e aqui igualmente vai crescendo. Tá? Então, é isso que eu tô analisando. Então, agora a nossa receita é maior que o custo. Tudo bem? Ai, gente, tá tudo uma bagunça aqui. Então, a receita é maior que o custo. Então, se eu agora pegar a receita e subtrair com o custo, vai dar um número positivo, tá? Se é maior, então pensa, 20 menos 10, que eu não tô pegando do gráfico, tá, gente? Só tô falando aqui pra vocês. 20 menos 10 dá 10. Pegar 30 menos 15 dá 15. Sempre vai dar um valor positivo, tá? Sempre. Porque é essa conta que a gente tá fazendo, receita menos custo. Se fosse ao contrário, ia ser ao contrário também. Os valores, tá? Então, toda essa parte aqui vai ser positiva, que a gente acabou de ver agora que ela é positiva, tá? Então, o verde vai ser a parte positiva, sempre vai dar um lucro positivo, tá? E essa parte rosinha representa um custo negativo. Agora, eu vou olhar no gráfico, nos gráficos, né, como fala? Da questão, né, as alternativas para ver qual se encaixa melhor com isso. Então, vamos descer aqui um pouquinho, tá? Então, agora a gente está tratando do custo. E a gente já vê, né, por sorte, que, ó, a parte negativa, gente, a gente vai descer aqui, ó, é do 5, tá? Até o 15, tudo bem? Do 5 até o 15 é a parte negativa. Aí, também, do 15, ó, começa a parte positiva até o 30. E é isso que a gente vai ter que analisar no gráfico. A gente sempre vai olhar esses valores. Então, ó, na parte A, eu tenho o 5 aqui, e o 15 aqui, e o 30 aqui. Eu marquei os valores para a gente já começar a analisar somente eles, tá? Vamos ver se faz sentido. Então, ó, eu sei que do 5 até o 15 eu tenho que dar um lucro negativo. E, opa, a gente percebe que no gráfico A, justamente aqui tem valores negativos, ó, menos 5, menos 10, menos 15. Então, essa parte, ela é negativa. Então, tá valendo com o que a gente viu até agora, ok? Então, por enquanto, tá valendo. E sim, gente, não envolve valores, ignora os valores, tá? Os valores que eu coloquei ali, que eu grifei, que é o 5 e 15, são só limites, tá? Não precisa usar nenhum valor de gráfico, vai ser interpretação de gráfico mesmo, tudo bem?
E aqui, gente, a mesma coisa, ó, do 15 até o 30 seriam valores positivos que a gente interpretou. E aqui justamente tá valores positivos. Então, essa parte do nosso gráfico também tá valendo para a questão. Então, aqui a gente já viu que o próprio gráfico A já bate. Então, a nossa resposta é A. Mas eu vou mostrar para vocês outros gráficos só para vocês verem como não dava para ser mesmo. Tudo bem? Vocês lembram que nossos limites lá, ó, eram 5 e 15. Eles tinham que ser valores negativos. Opa, aqui está sendo valor positivo, então já está errado. Aqui a gente nem precisava terminar de analisar, porque já estava errada a primeira parte. Tá? Então, a gente vai ver para o C também, se você não estiver confiante com A. Mesma coisa, eu vou olhar, ó, o 5 e o 15. Também está em valores positivos, a gente sabe que é negativo. Então, aqui também já está errado, não preciso nem continuar analisando. Tá? Se a gente desse, ó, para o D e para o E, a mesma coisa, ó, 5 e menos 15. Ainda que é um gráfico todo super diferente do que a gente viu, né? Uma escala muito maior que também está positiva, então já está errado, tá? E aqui não tem nem valores que descem sobre, é só um gráfico para cima que também está errado. Então, só poderia ser mesmo a alternativa A. E aqui, gente, é uma interpretação de gráfico, tá? Você não precisa colocar conta. Eu coloquei número, era só para explicar, tá? Não precisa, eu não precisava nem ter colocado. Eu achei que ia ser mais fácil de explicar e acabou confundindo mais ainda. Mas era só interpretar o que o enunciado estava te falando, ele te deu. Você não precisava saber que era receita menos custo, ele tá te falando o que você tem que fazer. Novamente, é uma questão de interpretação de gráfico que eu acredito que era considerado fácil e vocês não podiam errar. Agora, toma atenção quando tiver, né, esses exercícios de gráfico. Tá? Gente que tá chegando agora, gente que não entendeu muito bem, eu vou postar no meu canal, a Menina da Matemática, essa live depois. E aí vocês podem ir lá, vão se inscrever, eu vou postar, aviso nos meus stories quando eu postar. E essa semana ainda, gente, quero postar um vídeo resumão de matemática básica para o Enem. Se vocês quiserem, mandem um quero aí. Eu vou tentar postar amanhã, mas acho difícil, ou no máximo até quarta, esse vídeo aí que eu vou gravar, né? E depois eu posto lá pra vocês. Essa seria uma questão fácil, né? Sim, seria uma questão fácil. Tudo bem? As questões da live, gente, que eu trago pra vocês são questões fáceis, porque eu sempre falo pra vocês focarem nessas questões, ainda mais faltando menos de uma semana pra prova, foque em questão fácil, tá? Então, essa seria, sim, uma questão fácil. Amanhã não tem live, gente, porque amanhã eu vou chegar lá, eu tenho aula, né, e vou chegar tarde em casa, então eu imagino que eu não vou fazer live. Se por acaso eu aparecer, tá? Vai ser lucro, mas a princípio não vai ter. Por isso que eu quero fazer esse vídeo falando sobre resumão de matemática básica para ajudar vocês. Se vocês quiserem, eu já vi que vocês querem um pouquinho, então eu vou tentar o mais rápido possível gravar esse vídeo para postar para vocês, porque amanhã eu não vou conseguir fazer live. Mas na quarta eu apareço de novo pra fazer uma live pra vocês. Mas ainda não acabou, gente. Tem mais exercícios. Querem pro próximo? Posso passar pro próximo? Mandem um ok aí se quiserem. Obrigada pela live. Ai, que fofa, gente. Que horas acaba? Gente, eu separei bastante exercício hoje. Eu não sei se vai dar pra fazer todos. Mas até eu cansar, a gente consegue ficar um pouquinho. Certeza que é a professora. Estou fazendo faculdade para. Quero muito. E, gente, se vocês quiserem, ó, hoje eu postei um vídeo de estratégia de prova pro segundo dia. Antes de fazer a live, faz um tempinho eu postei. Então, vão lá ver, já que vocês vão fazer o Enem. Pode ver depois da live, eu deixo. Mas eu postei lá pra vocês já. Ó, essa questão aqui, ela também é de 2020. Eu acho essa questão muito interessante. Mas é aquilo, também tem uma pegadinha meio infiltrada na questão. Não sei se vocês conhecem essas questões, desculpa. Essa questão, mas ela é muito legal, mas ela requer uma interpretação e uma atenção que o Enem pede sempre, tá, gente? O Enem tem que ter cuidado, porque é uma prova que ele quer saber se você está prestando atenção, se você prestou atenção no enunciado, prestou atenção no que está falando, e essa questão vai exigir isso de vocês. Tudo bem? Eita, o que aconteceu, gente? Bloqueia ele. Ai, meu Deus, gente, eu não tô conseguindo ver. O que aconteceu? Eu não consigo... Tem muita mensagem no chat. Eu só vi que aconteceu alguma coisa, mas eu não sei quem é o Dudu que vocês estão falando. O que aconteceu? Calma, deixa eu tentar achar a pessoa, mas tá muito difícil.
Gente, eu não consigo achar, tem muita mensagem. Eu não consigo ver, gente. Eu acho que ele deve ter saído da live já. Eu não consigo achar. Tudo bem? Mas eu vou tentar ficar de olho. Se ele falar alguma coisa de novo, obrigada aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Mas eu não consigo achar o comentário, eu acho que já se perdeu, eu nem vi. Tudo bem? Qualquer coisa, se ele falar de novo, eu nem vi que comentário foi. Ainda bem, então. Mas aí, se por acaso ele continuar falando e aparecer aí pra mim, eu bloqueio, tudo bem? Eu nem vi que comentário foi, eu só vi que vocês estão falando. Mas não tem problema, não liguem às vezes esses comentários, né? Então tá. Então vamos continuar aí esse nosso exercício. Então, como eu falei, essa questão, ela é muito legal, tá? Ela é interessante, ela fala um pouquinho de regra de 3, a famosa regra de 3 que vocês tanto amam, mas tem que tomar atenção para não errar de bobeira e vocês vão entender o porquê. Vamos lá pro exercício. Aqui eu sempre gosto de começar pela pergunta, então vamos ver o que a pergunta está pedindo. Então eu vou vir aqui para baixo. Lembrando que vocês não precisam fazer isso, é uma coisa que eu tô acostumada, tudo bem? Uma coisa acostumada e eu gosto de fazer muito isso. Então vamos lá. A quantidade mínima de combustível em litro, tá? Então aqui tá dizendo em litro. Quando tiver falando de uma unidade, tá, gente? Uma unidade de medida, por exemplo, aqui em litro, fica atento se você não vai ter que, né, transformar aí alguns valores. Não sempre vai acontecer, mas fiquem atentos. Que essa motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o seguinte reabastecimento é. Então aqui eu não li a questão inteira, mas já sei que ele está falando de alguma coisa de combustível, que vai parar no posto Estrela, na viagem de ida. E eu não li a questão inteira, mas já tenho uma ideia do que ela está pedindo, do que ela fala, tá bom? Então vamos terminar aí de ler o exercício. Uma motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros da sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 10 quilômetros, 10 não, desculpa gente, para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, opa, a gente já viu que na pergunta estava falando desse posto, hein? Tudo bem. Fica a 80 quilômetros do destino. Tudo bem? Gente, eu vou começar desenhando porque essa questão ela é muito confusa. Então, se eu ler tudo, vocês vão acabar se perdendo. Então, eu já vou começar desenhando o que tá falando conforme a gente escreve, tá? Então, até agora, disse que do ponto que ela sai, que é a casa, que eu vou chamar de A, até o destino, tem 500 quilômetros de distância, tá? 500 quilômetros. Tudo isso tem 500 quilômetros. E ele tá falando que no meio do percurso, né, tem um posto, né, de reabastecimento chamado Estrela. Então, eu vou colocar aqui o posto chamado Estrela, que nos diz que ele tem a distância de 80 quilômetros do seu destino. Tá, então se o destino é B, ele tem 80 quilômetros do destino, essa partezinha aqui vai ser 80 quilômetros. Tudo bem? Deixa eu colar aqui. Se tudo isso é 500 quilômetros e essa partezinha aqui é 80 quilômetros, vocês concordam comigo que a parte que sobra, ou seja, do ponto A da casa até ele, vai ser justamente 500 menos 80 quilômetros? Essa partezinha aqui que sobra? Concordam comigo? Então, essa partezinha aqui, eu vou escrever ela justamente com essa subtração, que vai dar igual a quem? A 420 quilômetros. Porque 420 quilômetros mais 80 quilômetros dá 500 quilômetros, que é o que ele está dizendo ali pra gente. Tudo bem? Então, aqui eu representei já como que tá rolando aí esse caminho do nosso personagem, nossa motociclista. Então, vamos continuar a questão.
Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, tá? Então, ele quer 2 paradas. Aqui tem tudo grifado porque são todas coisas importantes. Uma na ida e uma na volta. Então, ele quer parar na ida e na volta. Ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 km no destino, tá? Então, uma coisa que ele está falando também é que no destino, por exemplo, aqui em B, eu não sei se é uma cidade, não sei o que é, mas ele vai ficar rodando lá pelo destino 200 quilômetros. Deixa eu colocar aqui pro lado para caber, tá? Então, ele está dizendo que vai ter que ter combustível também para esses 200 quilômetros que ele vai andar no destino. Então, pode ser numa cidade, ele vai ficar rodando aí pela praça, tudo bem? Então, a gente também tem esses quilometragens para fazer aí, para considerar na nossa conta. Tudo bem? Então, tem que tomar cuidado com isso. E aqui, continuando, né, a quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na primeira ida, que seja suficiente para o segundo reabastecimento, é. Então, aqui, gente, a coisa importante que a gente tem que saber é quanto, né, de gasolina. Ó, vocês entenderam o que está acontecendo? Ele vai vir do ponto A até o ponto E, que o ponto A é a casa dele, o ponto E é o ponto Estrela, e vai reabastecer e vai seguir o caminho novamente para o destino, tá? Para o ponto final. Acho que no Enem não teremos todo esse tempo para fazer. Essa questão é fácil. Sim, gente, essa questão é fácil. Mas eu faço com calma com vocês para vocês entenderem. Mas essa questão vocês resolveram em menos de 3 minutos. Tudo bem? Mas aqui eu tô com vocês. Eu vou fazer devagarzinho para todos vocês entenderem. Tá? Então, ó, a primeira coisa que ele tá nos falando logo no começo é que ele gasta 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros. Então, vocês concordam comigo que se eu dividir aí por 5, né? Eu vou chegar aqui em 1 litro a cada 200 quilômetros. É basicamente que eu fiz uma regrinha de 3, tá? Gente, não é confuso, é que tem muita informação. Então, aqui eu tô lendo tudo pra vocês, mas na hora que vocês forem lendo a prova, vocês já vão escrevendo tudo e fica muito mais fácil. Então, você já tem essa informação, tá? Que 1 litro dá para 20 quilômetros, que o próprio enunciado tá dando. Tudo bem? E ele tá dizendo que ele começa a corrida com um tanque cheio. E o tanque cheio é de 22 litros, que tá falando aqui pra gente. E ele vai andar, então, até chegar no posto. Até chegar no posto para reabastecer de novo. Então, ele quer saber quantos litros ele vai gastar aqui, ó, nesse percurso de 420 metros. E eu jogo na regra de 3. Eu sei que a cada 20 quilômetros ele gasta 1 litro, tá? Em 420 quilômetros, ele gasta quanto? E aqui você faz a multiplicação em cruz normal. Então, ó, 20x é igual a 420. Então, aqui você pode simplificar já o zero, ó. Vai ficar 42 dividido por 2, que dá 21 litros. Então, ele vai gastar 21 litros nesse trajeto. Então, quando ele chega no ponto Estrela, sobra o quê? Sobra já 1 litro, concordam comigo? Porque se tinha 22, ele gastou 21, sobra 1 litro. E ele quer saber quanto ele precisa reabastecer para o carro conseguir ir até o destino, andar 200 km e voltar para o posto depois. Então, é basicamente esse trajeto, ó. Ele vai para B, ele fica andando 200 km e depois volta. Tudo bem? Ele quer saber quanto ele vai precisar abastecer agora para andar aí tudo isso. Então, você percebe que ele vai andar 80 km, mais 200 km, mais depois 80 km de novo, porque essa parte aqui também vai ser 80 km. Então, a gente vai fazer justamente a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Eu sei, ó, que em 1 litro ele anda 20 km. Se ele andar 80 mais 200, que dá 360, quantos litros ele vai precisar? Então, a gente joga aqui na regrinha de 3. E aqui que dá a pegadinha. Toma cuidado, tá, gente? Então, eu vou chamar de Y aqui. Bem? Então, eu faço a mesma ideia, ó. 20y é igual a 360. Eu consigo simplificar o zero. 36 dividido por 2 dá 18. Tudo bem? Então, ele precisa de 18 litros de combustível para fazer esse percurso. Do posto Estrela para B, andar e voltar. Tá? Mas aqui que tá a pegadinha.
tá? Muitos de vocês, eu acredito que muitas pessoas viram 18 e já marcaram, opa, letra D. Mas não, sabe por quê? Lembrem que ele já foi com combustível cheio e ele gastou 21 litros, ou seja, sobrou 1 litro ainda para ele. Ele tá falando de valor mínimo. Qual é o mínimo que ele precisa colocar aqui no posto para andar tudo isso, tá? Se ele precisa de 18 litros e ele já tem 1 litro no tanque, vocês concordam comigo que ele precisaria, então, o mínimo para abastecer é 18, né? Se ele já tem 1 litro, ele precisa de mais quanto? 17 litros. E aqui que tá, eu imagino, né, a pegadinha onde você ia ter que tomar cuidado aí com o Enem. Que não é a letra D, como muitos poderiam marcar, e sim a letra C. Justamente por esse 1 litro aqui que sobra na ida. Pegadinha. Era uma pegadinha, gente. Pegadinha não, é que eu não sei dizer se era uma pegadinha ou uma interpretação. Você devia interpretar justamente o que a questão tava pedindo, o que a questão tava falando. Eu ia marcar 21. Ai, meu Deus. Gente, juro. Não, gente, não façam isso. Esse é um tipo de questão fácil que você não pode errar, tá? Não desiste por achar a questão confusa. Vai escrevendo, vai desenhando, vai colocando no papel. Tudo bem? Não erra por achar que é grande, não, gente. Pelo amor. Não faz isso, não. Como você faria rápido? Gente, ela é rápida. É porque eu tô falando pra vocês. Pensa, aqui eu tô falando, eu tô grifando, eu tô escrevendo, eu tô explicando pra vocês. Então a questão fica devagar. Mas se você estiver fazendo a prova, você resolvia em menos de 3 minutos essa questão. Tá? Não tinha muito segredo. Era 2 regras de 3 só que você faz. É porque eu expliquei pra vocês. Então eu paro, explico. É muito diferente do que tá resolvendo, tá? Gabi, o pessoal não entendeu 1 sobre 20. Gente, é aqui o enunciado tá falando. Você pode usar o que o enunciado tá dizendo, tá? Ele tá falando, ó, 5 litros a cada 100 quilômetros. Você podia colocar na regra de 3 isso, mas para ficar mais bonitinho, eu quis colocar para 1 litro, que fica mais fácil a conta. Mas é a mesma coisa que fazer regra de 3, ó. Então, 5 quilômetros. Não, pera, desculpa. Quilômetros não. Ó, isso aqui o enunciado tá falando, tá? 5 litros dá 100 quilômetros. Se eu quiser descobrir 1 litro para facilitar minhas contas, dá quanto? Dá x. Então aqui vai ficar, ó, 5x é igual a 100. X é igual a 100 sobre 5, que dá 20, tá? Então vai dar 20 quilômetros. Então é basicamente isso que eu fiz, mas eu fiz de cabeça. Mas se você quiser usar na conta 5 litros e 100 quilômetros, pode usar. Só vai ficar contas um pouquinho maiores para você resolver. Mas também dá a mesma coisa, tudo bem? Entenderam agora? Regra de 3 é vida. Dá pra usar bastante, gente, dá pra usar bastante. Querem pra próxima? Mandem um ok, mandem likes aí na live, gente, pra chegar pra mais pessoas. E eu estou com a garganta sequíssima já. Nem a água tá adiantando. Vamos pra próxima, então? Lembrando, se vocês chegarem agora ou tiverem alguma dúvida sobre algum exercício específico, eu vou postar live lá no meu canal, Menina da Matemática, vocês conseguem entrar lá e revisar um pouquinho a live, enfim, o que vocês quiserem. Eu imagino, pelo que eu lembre, essa é a 9ª live, talvez. A gente já fez muita live, gente. Quem viu minha live está com um repertório aí grandíssimo para o Enem, hein? Deixa eu ver. Temos essa questão. Deixa eu ver qual é a próxima, só para saber, gente. Vamos fazer essa, que eu acho que vocês já estão bem cansadinhos aí. Essa aqui, ela é muito fácil. Eu vou fazer com vocês, só para vocês verem como ela é fácil, tá? Exercício de estatística. Temos um de mediana, serve? Então, vamos lá. Ó, depois eu pego esse de mediana, se vocês quiserem. Esse aqui, exercício, tem muito texto. Mas, gente, você não precisa nem fazer conta com esse exercício. Já é spoiler, tá? Faz a torneira. Vou voltar pra ela depois. Pode ser, gente? Eu vou fazer essa aqui e já volto pra da torneira, então, que vocês querem. Tá? Só vou fazer essa porque essa é bem rapidinha, não tem conta nenhuma e a gente volta pra da torneira. Tudo bem? Já vou fazer a da torneira, gente. Vamos fazer essa, que ela é super simplesinha, sem conta nenhuma, e a gente volta pra da torneira, que tem que pensar um pouco. Tá? Então, ó.
modelos atuais de veículos possuem computadores de bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro, dentre elas o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de comparador de bordo. Tá? Então, até agora eu estava só contextualizando, nada de muito importante. Então, o tipo A, ó, ele informa a quantidade X de litros de combustíveis gastos para percorrer 100 km. Então, esse é o tipo A, que pode apresentar no carro. E o tipo B, ele informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer em 1 litro de combustível. Normalmente no Brasil, se eu não estou errada, é esse tipo B, né? Então, tá dizendo, ó, um veículo utiliza o computador do tipo A. Do tipo A. E ao final de uma viagem, o condutor viu apresentar na tela a informação X sobre 100. Tá? Então, X é um valor que estaria ali, ele colocou X só para não dizer, né, quantos litros ali seriam. Caso o veículo utilizasse o computador do tipo B, o valor informado na tela seria qual? Gente, vocês vão ver como ela é muito fácil, parece difícil, mas eu juro que não é. Olha, alguém já falou que é ao contrário. Sim, é só isso. Pensa, ó, o tipo A, o que ele está falando pra gente? Ele está dizendo que é a quantidade X de litros, então eu vou pegar as unidades, tá? Então ele diz que é a quantidade X de litros, mas aqui é o tipo A. De litros gastos para correr 100 quilômetros, tá? Então seria quem? Litro por quilômetros. Tudo bem? O tipo A. Vai estar falando litros a cada 100 quilômetros, mas a gente está olhando as unidades de medida. Tudo bem? Agora o tipo B, vamos ver como é. O tipo B, ele está dizendo que informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível, tá? Então, basicamente aqui o nosso B está falando aqui de quilômetro, né? Por quantos litros ele pode resolver. E ali, como o nosso amigo disse, é literalmente ao contrário, tá vendo? O litro aqui tá em cima, o litro aqui tá embaixo. Quilômetro tá aqui, quilômetro tá em cima. Então, o C do tipo A é X sobre 100. E pro tipo B, literalmente é o contrário. Vocês concordam comigo que vai ser 100 sobre X? E é só isso. Magicamente, a alternativa B. E não tinha conta nenhuma, era só interpretação. Tudo bem? Ai, meu Deus, gente, marquei errado. Letra B, não. Que doida. Letra B, não, gente, desculpa. Letra C, tá? Eu falei errado. Desculpa, gente, desculpa, foi sem querer. É a letra C. Tá? E sim, justamente falaram que não pode ser AD porque ele tá dizendo de 100 km. Tem um 100 aqui, né? Então, você não vai mudar o valor que tá representado. Você só vai inverter e passar pro tipo B. Desculpa, gente, vocês viram e eu errar no Enem, hein? Não pode fazer essa bobeira que nem eu fiz. Desculpa, gente, foi sem querer. Entendeu, gente? É só interpretação. E um texto que parece difícil. Quando você bate o olho, você fala, ferrou, né? Alternativa em X, meu Deus. E era muito fácil. Vamos fazer a da torneira que vocês pediram. Vou subir lá de novo pra torneira. Tá aqui a da torneira. Vou ver uma aguinha. Gente, eu tô ansiosa pra ver a prova do Enem, viu, desse ano. Tô ansiosa. Como será que vai estar? Eu vou resolver os exercícios depois, quando a prova liberar. Que demora um pouquinho, né? Mas vamos lá. Vou olhar já pra pergunta. E aqui já tem uma coisa interessante que a gente tem que tomar cuidado. Quanto tempo em hora... Opa, que eu quero em hora, tá? Não quero segundo, não quero minuto, nada. Tá dizendo que ele quer em hora. Será necessário para encher completamente o balde partindo do estante atual. Tudo bem, então aqui a gente sabe que vai ter um balde que provavelmente vai estar enchendo. E eu quero saber quanto tempo em hora vai terminar para encher ele. Eu nem li a questão e eu já tenho uma ideia do que ela está pedindo. Tudo bem? Então, ó,
Uma torneira está gotejando água em um balde com capacidade de 18 litros. Gente, eu não consigo... Eu já respondo vocês no comentário, tá bem? Já respondo vocês, rapidinho. Tá, então a capacidade do balde é de 18 litros. Então, no instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50% da sua capacidade. 50%, se você já tem a manha, é metade, tá? Se 100% é o total, 50% é a metade. Então, se o total é 18 litros, 50% de 18 litros dá 9 litros. Procede? Entendem essa informação? Nossa, o que eu escrevi aqui? Escrevi errado. Mas dá 9 litros, só pra gente saber que dá 9 litros. Se você quiser se sentir mais seguro, pode jogar na regra de 3. 18 litros é igual a 100%, 50% é igual a quanto, tá? Então, eu sei que o balde está cheio pela metade, então ele precisa de 9 litros para completar. Tudo bem? A cada segundo caem 5 gotas... a cada segundo cai 5 gotas de água de torneira e uma gota é formada, em média, por 5 vezes 10 elevado a menos 2 mililitro, de água. Então, quanto tempo em horas será necessário para encher completamente o balde? Então, uma coisa que a gente sabe que a cada... Vamos ver, né? Primeiro, a gente está dizendo que a cada 1 segundo, então eu vou trabalhar primeiro com 1 segundo. A cada 1 segundo... Peraí. Né? Então, a cada 1 segundo, eu tenho 5 gotas de água caindo, tá? Eu tenho 5 gotas de água caindo. E elas têm 5 vezes 10 elevado a menos 2 mililitros de água. Tudo bem? Vou escrever aqui, tá? Isso é por segundo. Só que aqui a gente tá trabalhando com litro, né, gente? Ó, aqui tem que tomar cuidado. Aqui a gente falou de litro, ó, 18 litros, a gente tem 9 litros, a gente tem, né? Enfim. Então, a gente não pode deixar com esse milha aqui, mililitro, tá? E uma coisa legal de se pensar, se vocês lembram, usa mais isso em física, né? Esse Mzinho aqui representa quem? 10 elevado a menos 3. Tá bem? Então, você pode jogar ele na sua fórmula. Ou você pode lembrar que para passar para litro, você divide por 1000. Mas eu vou substituir aqui para vocês verem como fica. Tudo bem? Então, vai ficar, ó, 5 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 litros. A gente já passou para litro, tá? A gente já transformou aí a nossa unidade. Isso você usa bastante em física, acho que vocês devem lembrar que você usa em física justamente para fazer isso, para fazer as conversões mais rápidas e mais fáceis, como você sabe aí quanto cada letra vale. Tudo bem? Então, aqui, resolvendo essa continha, a gente vai chegar, né, que a cada 1 segundo, 5 gotas caem e elas equivalem a 25, porque é 5 vezes 5, vezes 10 elevado... Gente, ó, a regrinha da potência, propriedade da potência, tá? Quando você tem a multiplicação de uma mesma base com expoente diferente, você soma. Então, menos 2 mais menos 3 dá menos 5 litros, tá? Gente, por que esse 10 elevado a menos 3? Isso daqui é uma conversão, tá? De medida, que nem como você sabe, né, metro para centímetro, ou metro para quilômetro, quilômetro para metro, isso aqui é uma conversão. Mas em física você aprende que esse Mzinho aqui equivale justamente a 10 elevado a menos 3. Ele tem um nome, mas eu não lembro, tá? Isso daqui, ele equivale a isso. E aí você pode substituir para fazer a transformação de unidade de medida. Tudo bem? E foi isso que eu fiz. Só para ficar mais fácil, mas é a mesma coisa que você dividir por 1000, tá? É literalmente a mesma ideia. Eu só coloquei 10 a menos 3 para ficar mais bonitinho, mas é a mesma coisa do que se você dividisse por 1000. Tá bem? Então, vamos seguir lá o nosso exercício. Então, a gente chegou que isso, né? Essa quantidade aqui em litro por segundo, a gente tá falando segundo, tá, gente? Isso em segundo acontece 25 vezes 10 elevado a menos 5 litros, tá? E eu preciso de quantos litros para encher o nosso tanque, né? O nosso tanque não, o nosso balde. A gente já viu no começo, ó. Se ele tá metade cheio, eu preciso ainda na metade. Então, eu preciso de 9 litros aí
para encher o meu tanque. Tudo bem? Eu sei que 25 vezes 10 elevado a menos 5 litros, né? Acontece em 1 segundo. Se eu tiver 9 litros, que é o que eu realmente tenho, né? Aqui eu tô trabalhando com segundos e tá tudo bem. Tá? Quantos, né, tempo vai precisar aí? Quanto tempo eu vou precisar? Lembrando que aqui tá em segundos, tá? Tem que tomar cuidado porque ele pede em hora. Mas no final a gente pode converter, para não converter agora. Então aqui a regra de 3 normal vai ficar quem? Vai ficar 25 vezes 10 elevado a menos 5x, que é igual a 9. Isso aqui eu passo dividindo, então vai ficar, ó, x é igual a 9 sobre 25 vezes 10 elevado a menos 5. Propriedade da potenciação, quando você tem um número dividindo aqui embaixo, ele pode passar para cima da forma positiva, certo? Lembram disso? Mas se não lembrarem, vocês conseguem resolver a conta normal também, sem problemas, tá? Mas isso daqui vira 10 elevado a 5, quando você está dividindo aí por um valor. Tudo bem? 9 dividido por 25 vai dar 0,36 vezes 10 elevado a 5. Tudo bem? Isso, gente, em que? Segundos, tá? Então, 9 litros, para se encher 9 litros com aquelas 5 gotinhas por segundo, eu precisaria de 0,36 vezes 10 elevado a 5 segundos. Ou seja, muitos segundos, tudo bem? Muitos segundos. E o nosso exercício que é em hora, Então, eu tenho que literalmente passar esse segundo aqui para hora. Concordam comigo? Que é o que o nosso exercício está pedindo. Você pode jogar na regra de 3, tá? Você pode fazer o que você quiser, o que você preferir. Mas se você perceber, você consegue multiplicar não, desculpa. Já dividir aí por 3.600 para você chegar na hora. Tudo bem? Pode jogar na regra de 3, mas se você enxerga, você já pode converter direto. Então, ficaria quem, ó? 0,36 vezes 10 elevado a 5 dividido por 3.600 para a gente achar o valor em hora. Aqui, gente, vocês podem manipular, tá? Lembra que quando vocês tiverem o potência de 10, aí você pode colocar, tirar o zero da forma que você achar melhor. Então, isso aqui ficaria igual a mesma coisa aqui, ó, 3.600 vezes 10 elevado a 1, tá? Porque eu andei, ó, pode pensar nas casas, né? Eu coloquei, ó, um zero aqui e mais 2 zeros. Então, eu andei 4 casas. Então, eu tirei, né, 4 zeros aí do meu expoente e sobrou 10 elevado a menos 1. Sobre justamente 3.600, eu coloquei o 3.600 ali fora para eu conseguir cortar, tá? Então, a nossa resposta que sobrou foi 10 elevado a 1, que dá 10, tá, gente? Isso aqui daria quem? 10 horas, que é o que eu estava procurando. Mas no nosso exercício não tem 10, tá? Então, a gente pode dizer, né, que o 10 é a mesma coisa do que 1 vezes 10 elevado a 1. E a nossa alternativa B de bola. Tá bem? Entenderam? Essa é considerada fácil? Deixa eu pensar. Eu não sei dizer, mas ela não é considerada difícil. Ela poderia estar, talvez, entre fácil e média, tá? Mas para média, talvez, porque tem muita conversão. Tem que tomar cuidado com as conversões de medida. Então, tá aí entre uma fácil e uma média. Tudo bem? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gente, ó, o 3.600... Opa! Você poderia fazer a regra de 3 se você quisesse, tá? Em 1 hora, você tem quantos segundos? Vocês lembram? Se você pensar, isso, basicamente, direto. 3.600. Tudo bem? Ou não entenderam essa parte? Do 3.600 eu posso explicar de novo, se quiserem. Tudo bem? Tudo certo? Ó, gente, vocês lembram que 1 minuto, vamos pensar assim,
1 minuto tem 60 segundos, certo? 1 hora, concorda comigo que tem 60 minutos? Tá? Então, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. 60 minutos, que é 1 hora, tem quantos segundos? Você faz aquela regrinha de 3, ó. Vou escrever aqui, ó. Tá? Ó, 1 minuto. A gente pode começar do 1 minuto pra vocês lembrarem. Igual a 60 segundos, tá? 60 minutos é igual a X. Tudo bem? E aí, o X justamente você faz fazendo essa multiplicação. Então, ó, 6 vezes 3, 36. Vai colocar os zeros. Tá? Então, 1 hora equivale a 3.600 segundos. Você pode jogar na regrinha de 3, ou como é um número que você usa bastante, você acaba decorando, tá? E ali, por isso que eu dividi por 3.600. Eu tô passando segundos para hora. Se eu estivesse passando hora para segundo, eu ia multiplicar por 3.600, tá? Porque em 1 hora tem 3.600 segundos. Tudo bem? E é por isso que eu já coloquei ele direto. Mas se vocês quisessem jogar na regra de 3, poderia colocar sem problema, tá? Tipo, aí 1 hora equivale, enfim, a 3.600 segundos. Tantos segundos equivalem a X. Ia dar a mesma coisa. Posso mandar a vírgula primeiro? Pode sim, gente, sem problema. Vocês podem fazer a conta como vocês acharem melhor, tá? De resolver. Deixa eu ver o que vocês estão falando. 60 vezes 60, isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Entenderam, gente? Tá tudo bem? Entenderam? Aqui vocês não precisavam mexer muito se quisessem, não quisessem, né, simplificar nada para ficar mais facinho, vocês podem resolver a conta normal, tá? Eu vou simplificando para ficar mais fácil, mas assim, não é necessário. Tudo bem? Aqui parece umas continhas difíceis, né? Mas querem para a próxima, gente? Ó, eu tenho mais 2 questões, já passamos 1 hora de live. Eu tenho mais 2 questões. Querem resolver as 2 questões ou a gente deixa para outro dia? Vou dar um spoiler para vocês, espera aí. Ó, tem uma questão de gráfico. Essa é muito fácil. Vou resolver. Eu tô muito boazinha hoje, gente. Peguei 9 exercícios para resolver. Vocês vão ficar craque, vão tirar uma notona no Enem. Eu quero ver depois vocês me mandando, me contando como foram, que eu vou ficar muito feliz, tá? Deixa para outro dia? Bom, vou resolver, porque outro dia eu apareço, tá? Falando que amanhã eu não vou conseguir fazer live. Se eu aparecer vai ser lucro, mas eu não prometo. E eu vou tentar postar, não sei se amanhã, mas eu vou tentar correr ao máximo com um vídeo de resumão de matemática básica lá no meu canal. A Menina da Matemática, eu tô postando todas as minhas lives que eu fiz até lá. Se eu não me engano, gente, essa é a 9ª live. Então quem viu todas as minhas lives já tá com muito exercício bom pro Enem pra te ajudar, tá bom? Então, vou tentar postar um resumão de matemática básica amanhã, no máximo até quarta. Quarta eu volto com mais live. Vamos resolver nossas 2 últimas questões, que são muito legais. Essas daqui agora, gente, também são de 2020, mas são da reaplicação, tá? Então, não são da chamada regular, são da reaplicação na prova. Vou mandar áudio gigante. Pode mandar, gente, pode mandar. Eu fiquei até curiosa pra saber a redação. Depois tem que ver, que eu postei lá nos meus stories, perguntando qual proposta de intervenção as pessoas colocaram, porque eu tô curiosa. Ixi! Opa, peraí, gente. Problemas técnicos aqui. Eu fiquei curiosa pra saber qual proposta de intervenção as pessoas colocaram, porque eu não sei uma proposta de intervenção. Se vocês quiserem me mandar, podem me mandar também. Então, vamos lá. Resolver esta questão aqui. Ela também é de 2020, mas ela é da reaplicação. Por isso que talvez vocês não saibam muito dela. A reaplicação não é muito falado, mas são questões do Enem e é legal a gente trabalhar um pouquinho, tá? Qual é o seu canal no YouTube? Gente, meu canal no YouTube é a Menina da Matemática. Vamos lá se inscrever. Por enquanto eu só postei as lives, mas eu prometo que eu vou conseguir gravar mais vídeos para lá depois. E eu vou postar um resumão de matemática básica antes do Enem. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos ler tudo. Eu não vou ler só as perguntas, tá? A pergunta é primeiro. Eu vou ler toda a questão já com vocês. O índice pluviométrico é uma medida em milímetro que fornece a quantidade de precipitação de chuva num determinado local e num intervalo de tempo, hora, dia, mês e ou ano, tá? Então, os valores mensais do índice pluviométrico de uma cidade brasileira no primeiro semestre são mostrados no gráfico. Então, aqui a gente tem um gráfico que o eixo Y equivale ao índice
pluviométrico em mililitros. E aqui embaixo equivalem aos meses do ano, tá? Então, até aqui a gente só interpretou, ele só falou do que estava falando na questão. Gente, deem muitos likes na live aí para ela subir para mais pessoas. Mas a gente já tá no final. Vamos lá. De acordo com a previsão meteorológica, o índice pluviométrico no mês de julho, tá? O mês de julho, percebe que o mês de julho não aparece aqui, parou em junho, tá? Então, é o mês que tá para cá. A gente quer descobrir esse mês. Será igual ao índice do mês de junho, somado à variação correspondente ao maior acréscimo, tá? Entenderam o que tá falando aqui? Então, ele tá dizendo que o índice ai, meu Deus, gente, não sei o que falar. Pluviométrico de julho, que não tá aparecendo, julho vai ficar aqui, tá? O julho tá nessa parte aqui do gráfico que não tá aparecendo. Ele diz que julho, tá? Julho vai ser calculada pela quantidade de junho, tá? Então, junho mais somado com a variação correspondente ao maior acréscimo. Então, ó, maior acréscimo, tá? Cuidado para não pegar, gente, a maior variação, porque a maior variação, se fosse ver, né, é de maio para junho. Mas ele tá falando de acréscimo, não de decréscimo, né, não de decrescimento. Então, tem que tomar cuidado por isso, tá? Em milímetro. Então, a gente não tem que mudar nada, não tem que fazer nenhuma conversão de unidade de medida, a gente só tem que analisar o gráfico. Novamente, uma questão de gráfico, que ela é simples, que ela é fácil, não pode errar de bobeira de jeito nenhum. Tudo bem? Então, ó, gente, vamos ver, a gente teve 2 momentos que teve um acréscimo, né? Então, ó, de março para abril, teve esse acréscimo aqui, tá? Ficou todo torto. E de abril para maio também teve um acréscimo. Concordam comigo? Peraí, deixa eu colar aqui a questão para fazer mais bonitinho, ficou feio. Tá? Então, ó, de março para abril teve um acréscimo, concordam comigo? Então, aqui aumentou, tá? E de abril para maio aumentou também. Ele quer saber qual é a maior diferença, tudo bem? Então, aqui, gente, ó, era 90 a 70. Então, 90 menos 70, aqui, esse acréscimo equivale a 20. Tudo bem? Aqui em abril era 70, em março era 30. Tá? Então, 70 menos 30 dá 40. Então, o maior acréscimo, né, é justamente aqui, nesse salto, de março para abril, que foi para 40. Então, é só isso a nossa conta. É o valor de junho, que se a gente segue no gráfico é igual a 10, ó. É igual a 10 aqui, nosso valor de junho, 10, mais o maior acréscimo que a gente achou, 40. E é só isso, 10 mais 40, 50, alternativa letra B. Viram como é fácil essa, gente? Tá vendo? Por isso que eu gosto de questão que tem gráfico. Agradeço se tiver questão que tem gráfico, tabelinha, porque é muito mais simples, você só olha o gráfico e é muito fácil de resolver. Então, aqui era só uma interpretação e você já chegava no resultado. Gostaram dessa? Então, torçam. Gente, eu falo para as pessoas, tem que torcer quando tiver, né, cair questão de notação científica, gente. Que é super simples, vocês têm que agradecer e torcer para ter essas questões na prova de domingo. Vai ter, eu tô sentindo que vai ter várias questões fáceis que vocês vão acertar todas e vão lembrar de mim fazendo as questões. Vamos para a última questão, gente, da live de hoje? Bora para a última questão? Vamos? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Gabi, quais conteúdos você recomenda priorizar para a prova? Gente, vocês têm muito pouco tempo agora para domingo, tá? Então, não adianta tentar focar em algum assunto difícil, algum assunto que você tem dificuldade. Então, assim, eu sempre falo para vocês que nessa reta final é legal focar nas questões que mais aparecem na prova inteira, que é a parte de matemática básica, tá? Então, aparece, ó, regra de 3, que você tem que saber, porcentagem. Porcentagem e regra de 3 estão sempre ali coladinhas, tá? Mas aí, operação, tem que saber operação, fazer multiplicação, divisão de decimal, multiplicação com decimal. Tá sempre pensando aí numa estratégia para ser melhor para você.
Então, às vezes, uma conta de decimal, eu já mostrei aqui na live, né, gente? Você não precisa terminar de resolver. Você acha só o número inteiro que já vai estar ali na alternativa. Média, moda e mediana é muito bom focar, porque sempre aparece uma questão, principalmente de média, tá? Hoje eu não trouxe muitas, mas se vocês viram minhas outras lives, vocês viram que aparece muito questão de média. Tudo bem? Geometria é legal se você quiser focar um pouquinho em volume, área, que sempre aparece, função afim. E eu acho que esses são os exercícios mais importantes para focar aí nessa reta final. Tudo bem? Aí, ó, outro matemática aí falou, tô no K estatística. Gente, média, moda, mediana aparece muito, tá? Não que vai aparecer literalmente as três, mas principalmente média, eu acho que toda prova, pelo menos uma questão vai ter. Aí esse ano não tem, né? Brincadeira. Eu imagino que vai ter sim, porque sempre aparece. Pode aparecer um pouquinho de mediana, moda, porque aparece bastante. As lives ficam salvas? Sim, gente, eu vou postar lá no meu canal. Logo quando disponibilizar, não sei se vai ficar pronta hoje ainda, porque demora pra carregar aqui no TikTok. Mas assim que postar, eu já posto lá no meu canal, Meninos da Matemática, vão se inscrever. E eu posto lá nos stories quando for divulgado pra vocês. Tá? Vou descer já para nossa última questão, que é justamente o que a gente está falando, e estatística, que foi uma questão que caiu ano passado na reaplicação do Enem. Tudo bem? Justamente o que a gente estava falando um pouquinho agora. Ela faz faculdade de matemática? Sim, gente, faço faculdade de matemática. Tem live todo dia? Olha, gostaria, mas amanhã eu não vou conseguir fazer, porque eu tenho aula. Então, eu não vou conseguir fazer live, mas assim, eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês de resumão de matemática básica. Não sei se eu consigo postar amanhã, mas vou tentar correr para isso. E se não, eu posto na quarta, pra recompensar amanhã que não vai ter live. Mas na quarta, de novo, eu volto com live pra vocês à noite, o horário que vocês preferirem, eu posso colocar lá nos stories, tá? Vamos para essa última questão então, gente. Eu já dei um spoiler para vocês, né, que essa questão fala de mediana. Então, ó, descendo para nossa pergunta, a gente já sabe. Qual foi a mediana dos dados apresentados? Tá? Então aqui, gente, você não precisa nem ler o textinho de cima, tá? Porque você já sabe o que você vai ter que fazer aqui. Mas eu vou ler só para vocês entenderem. Então, ó, o gerente de uma concessionária apresentou a seguinte tabela em uma reunião de dirigentes. Sabe-se que no final da reunião, a fim de elaborar metas e planos para o próximo ano, o administrador avaliará as vendas com base na mediana do número de automóveis vendidos no período de janeiro a dezembro. Então, aqui tem todos os meses e aqui tem as medianas. Vocês lembram do que é a mediana, gente? A mediana, como o nome já diz, e o nome já insinua para a gente, é um número em uma sequência que está no meio, tá? Tá ali no valor central, ele é a mediana, né? Ele é o meio ali da nossa sequência. Mas uma coisa muito importante da mediana é que a gente tem que sempre colocar a sequência em ordem crescente ou decrescente. Sempre tem que colocar em ordem, não pode ser valores aleatórios. E é justamente o que a gente vai fazer aqui. Mas uma coisa legal para você ganhar tempo, né? Você sabe que é o valor do meio. Se eu tenho 12 meses no ano, qual vai ser o valor do meio? E aqui a gente entra num problema, né? Porque a gente tem, por exemplo, quando eu tenho uma sequência de número par, eu vou pensar em um número menor, tá? Para vocês entenderem. Na minha mão, ó, 4, eu tenho uma sequência de 4. Qual vai ser a mediana deles? Opa, não tem, né? Então, a mediana sempre vai ser a média de dois números que estão no meio, quando eu tenho uma sequência par. Se eu tiver 5, qual é a mediana? Vai ser esse dedão aqui, né? Porque ficou 2 de um lado, 2 de outro lado e ele tá no meio. Quando eu tenho um número par, não tem um meio só. Eu vou ter 2 meios. Por isso, eu vou ter que fazer a média entre esses dois valores do meio. Se eu tenho 12 valores, vocês concordam comigo, né, que a mediana vai ser entre o sexto e o sétimo valor aí da nossa sequência? E a gente não precisa colocar os 12 números em ordem, porque levaria tempo no Enem. Então, eu sempre gostei de colocar em ordem crescente, mas se vocês preferirem em ordem decrescente, tá tudo bem, vocês podem colocar também. Então, eu vou colocar aqui os nossos valores em ordem crescente, tudo bem? Então, ó, o primeiro é 20, né? O menor que tem aqui. Então, eu vou escrever aqui, ó, 20. Vou começar a colocar em ordem. Depois do 20, já vem, ó, o 25. Tá? Então, 25 logo depois. Depois do 25, o valor que vem é o 30. Então, 30. Depois do 30 é o 35. Aqui já não tá nem tão bagunçado pra gente ver. Tá? Depois do 35 vem o 40.
Deixa eu descer um pouquinho mais, pra caber todos os números. Peraí, gente. Vou colocar aqui pra baixo pra conseguir colocar todos os valores da nossa sequência, tá? Então, ó, depois do 40, já vem o 40. Ih, gente, eu confundi aqui, eu não coloquei 2,35, ó. Ia errar de bobeira, tá? Tem 2,35, então vamos arrumar aí o que eu tinha feito. Tem que tomar cuidado pra isso não acontecer, tá? Tem 2,35 e agora sim vem o 40 e depois vem o 45, tá? Então aqui, ó, poderia continuar a sequência, mas você percebe que, ó, esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 2, esse aqui é o número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Opa! Você concorda que esses dois aqui vão ser o nosso valor do meio? Porque eu vou continuar escrevendo pra cá até o 12. Então vai ficar 5 números pra cá, 5 números pra esse lado e 5 números pra cá também. Então, esses dois valores, ó, é o nosso meio da nossa sequência. Eles são as nossas, né, possíveis medianas. Aqui eu tenho um número par, então sempre vai ter um valor, dois valores no meio aí da nossa sequência, tá? Lembram? Concordam comigo? Se vocês quiserem, vocês podem terminar aí de resolver, né, de fazer a sequência, mas para você não gastar tempo no Enem, você já pode pensar assim e raciocinar um pouquinho mais rápido, tá? Então agora eu tenho dois valores da mediana, eu preciso justamente fazer a média entre eles. Então, ó, 40 mais 45, o Enem deu para você essa questão, mas ele não deu também totalmente de graça, né? Queria que você fizesse uma médiazinha. Como eu tenho dois valores, vou dividir por 2. E aqui vai dar 42,5. E a alternativa, letra B. Muito fácil, muito tranquila, que eu tenho certeza que vocês iam ficar muito felizes de ver uma questão desse tipo. Vocês entenderam, gente? Mediana é um valor central, um valor que está no meio. Só que a partir do momento que eu tenho uma sequência, né? Eu tenho que sempre colocar em ordem crescente ou decrescente, tá? Lembrem disso. Sempre, sempre, sempre. Não pode ser numa ordem aleatória. No momento que eu tenho, ó, vou olhar nos meus dedos, eu tenho 5 elementos no meu conjunto, eu coloquei em ordem crescente. Qual é o valor do meio? Opa, esse aqui é o valor do meio, porque sobrou 2 de um lado e 2 do outro lado. Agora, se eu tenho 4 elementos, qual vai ser o valor do meio? Eu não tenho um único valor no meio, né? Eu vou ter 2. E aí, para eu descobrir a mediana, eu vou fazer a média entre esses dois valores, que foi justamente o que eu fiz aqui. E o que você faz na mediana quando tiver uma sequência de números pares. Alguém tem alguma dúvida? Justo agora, quando eu tô na última questão, vem 1000 pessoas pra minha live. Vocês querem que eu fique mais, né? Mas era isso, gente. Essas questões que eu separei pra hoje, que me chegou agora, e quiser revisar aí um pouquinho que a gente viu, eu vou postar no meu canal, a Meninas da Matemática. Amanhã ou quarta eu vou postar lá um vídeo também, resumão de matemática básica para o Enem. Então fiquem atentos que eu vou divulgar lá nos meus stories pra vocês, tá? E na quarta-feira eu volto com mais live, que amanhã eu não vou conseguir. Mas se tudo der certo, eu vou postar o vídeo de resumão de matemática básica lá no meu canal, A Menina da Matemática. Eu posso ficar mais um pouquinho aqui resolvendo alguma dúvida, mas eu não tenho nenhum exercício preparado para agora. Mas eu posso, se quiserem, né, perguntarem alguma coisa aí sobre a prova, eu posso responder com vocês. Daqui a pouco também eu vou indo, que já passou 1h30, hein? Não, já passou mais de 1h30. Viu o que vocês estão falando para eu responder? Tá? Então, vou lá se inscrever no meu canal, A Menina da Matemática. Eu vou postar essa live lá. E lá já tem, acho que, 8 ou 7 lives de lives